Olá, queridos amigos e amigas! Hoje quero compartilhar com vocês uma história que nos fará refletir sobre confiança, traição e, acima de tudo, sobre a força que descobrimos em nós mesmos nos momentos mais sombrios. É uma jornada íntima e, por vezes, dolorosa, mas que no final nos ensina lições valiosas. Então, preparem seus corações, pois o que vou contar é um testemunho de como, mesmo nas ruínas de um grande amor, podemos nos reerguer mais fortes do que nunca. Tenho 34 anos e até pouco tempo atrás acreditava que tinha conquistado tudo. Meu nome é João e trabalho como engenheiro civil em uma empresa de infraestrutura em São Paulo. Tenho um bom salário, estabilidade no emprego e até recentemente acreditava ter também o amor da minha vida. Sempre fui uma pessoa estruturada, que planeja cada passo, cada decisão. Sou o tipo de homem que não se arrisca sem calcular os riscos. Assim também escolhi Laura, minha esposa. Ou pelo menos era o que eu pensava. Laura tem 30 anos. Eu a conheci há 5 anos, quando coordenava um projeto viário perto do centro da cidade, e ela trabalhava como consultora de imagem em uma agência de publicidade. Um dia, a vi saindo de uma cafeteria com um sorriso que parecia saído de um filme. Aproximei-me sem pensar muito, algo raro em mim. Aquela primeira conversa foi simples, fluida, como se nos conhecêssemos a vida inteira. Namoramos por 3 anos e, há 6 meses, pedi-a em casamento durante uma viagem a Fernando de Noronha. Ela disse sim, entre lágrimas e abraços. Casamo-nos no civil e na igreja. A festa foi um daqueles eventos que parecem saídos do Pinterest. Alugamos uma chácara enorme nos arredores de São Paulo, decorada com luzes quentes e arranjos florais ridiculamente caros. Convidamos a todos, família, amigos, colegas de trabalho. Eu pensava que era o dia mais feliz da minha vida, que estava dando-se o passo certo, que finalmente estava construindo algo que duraria para sempre. Não percebi nem por um segundo o que Laura escondia por trás de cada beijo e cada sorriso. Morávamos em um apartamento na Vila Madalena, que comprei antes de conhecê-la, mas que reformamos juntos. Ela decorou tudo a seu gosto: tons neutros, móveis minimalistas, plantas por toda parte. Ela tinha total liberdade, porque eu confiava em seu critério e, no fundo, queria que ela se sentisse em casa. Laura trabalhava de casa a maior parte do tempo, conectada com seus clientes por videochamada, indo ocasionalmente à agência. Nossa rotina diária era tranquila. Eu saía cedo para o trabalho, voltava à tarde, e ela ficava trabalhando ou saía com as amigas. Aparentemente, tudo estava normal. Tínhamos planos de viajar para o Japão em dezembro. Falávamos em ter filhos no próximo ano. Ríamos juntos, compartilhávamos a vida, dormíamos abraçados. Mas durante todo esse tempo, enquanto eu projetava nosso futuro, ela se agarrava ao seu passado. O ex de Laura se chama Tiago. Eu tinha ouvido o nome dele algumas vezes, como uma referência distante a uma fase superada. Ela dizia que eles terminaram por desgaste, que já não compartilhavam a mesma visão de vida, que o relacionamento deles foi intenso, mas breve. Nunca dei muita importância a isso. Não sou ciumento por natureza e, além disso, me parecia imaturo sentir-me ameaçado por um fantasma do passado. Que tolo eu fui! Laura me falou sobre ele pela primeira vez, durante um jantar com vinho, como quem se lembra de um erro de adolescente. Ela disse que ele não soube valorizá-la, que sempre a fazia se sentir insuficiente, que jamais voltaria com alguém assim. Você é diferente, ela me dizia. Com você me sinto segura. E eu, como um idiota, acreditava que esse passado a havia ensinado a valorizar alguém como eu. Nunca imaginei que o que ele realmente a ensinou foi a mentir com uma segurança assustadora. Depois do casamento, Laura começou a se comportar de forma um pouco diferente, mas não de maneira alarmante. Mais ausências, mais reuniões inesperadas, mais tempo no celular.
Eu atribuía isso à transição de vida, ao estresse normal do casamento. Estávamos nos adaptando. Ou era o que ela me dizia cada vez que eu mencionava o assunto. Ela ria, beijava minha testa e dizia: Você está paranoico, amor. Essa frase tão simples me anestesiou o suficiente para não olhar mais a fundo. Minha mãe sempre foi intuitiva. Ela me disse assim que conheceu Laura. Ela é linda, mas não sei, há algo em seus olhos como se estivessem sempre avaliando. Eu a defendi com unhas e dentes, disse que não dissesse bobagens, que Laura era transparente, que eu a conhecia, que era feliz. Mas agora, olhando para trás, entendo que, às vezes, as pessoas que mais te amam veem o que você se recusa a aceitar. E eu me recusei com todas as minhas forças. O que eu não sabia naquele momento era que Tiago não estava tão longe quanto eu pensava. Que, na verdade, ele nunca havia desaparecido completamente e que, enquanto eu sonhava com uma lua de mel no Japão, ela se reencontrava com ele em segredo. O passado não apenas havia voltado, mas dormia entre nossos lençóis. Tudo explodiu 2 semanas depois do nosso casamento. O dia exato foi uma quinta-feira. Lembro-me porque voltei mais cedo do trabalho, por causa de uma falha na maquinaria da obra. Eram 3 da tarde e pensei em surpreender a Laura com a comida do seu restaurante favorito. Ao chegar ao apartamento, notei algo estranho. O carro dela não estava, mas a bolsa dela, sim, e o laptop aberto na sala com a tela preta, como se ela tivesse saído apressadamente. Não disse nada. Comi sozinho, deixei tudo limpo e esperei. Às 6, ela chegou. Estava maquiada, penteada, com aquela expressão culpada que só se nota quando se está atento. Eu a cumprimentei com um beijo, e ela fingiu normalidade, mas algo em sua maneira de evitar meus olhos me revirou o estômago. Não foi até sábado que descobri a verdade. Laura disse que iria a uma sessão de fotos com uma nova cliente em um hotel boutique da cidade. Achei estranho, mas confiei. Por volta das 11, por pura curiosidade ou intuição, verifiquei o localizador do carro em um aplicativo que instalamos por segurança. Marcava um hotel no centro. Não um de luxo, um discreto. Um lugar aonde você não levaria uma cliente. Algo dentro de mim se quebrou. Não a confrontei, não liguei. Vesti-me, saí, dirigi até lá e esperei. Às 12h40, eu a vi sair. Ela não estava sozinha. Estava com ele, Tiago. Eu o reconheci de uma foto antiga que vi uma vez entre as coisas dela. Eles estavam de mãos dadas, rindo como 2 adolescentes que não devem nada a ninguém. Minha esposa, a mulher que prometeu me amar, 2 semanas depois de nos casarmos. Não fiz escândalo, não gritei, não me aproximei. Apenas fiquei no carro, em silêncio, sentindo o peito se fechar. Tinha dificuldade para respirar. Sentia o sangue subir como lava, mas não me movi. Esperei que ela entrasse no carro e fosse embora. Depois, dirigi até uma praça e fiquei sentado por horas. Não pensava em nada. Não chorei. Não sentia ódio ainda. Apenas um vazio, uma espécie de eco gelado na alma. Pensava no casamento, em nossos votos, nas palavras dela. Você é meu lugar seguro. Repeti essa frase várias e várias vezes, como se ao entendê-la pudesse justificar o que acabara de ver. Voltei para casa às 7. Ela já estava lá, com roupas confortáveis, sem maquiagem, com a mesa posta, como se nada tivesse acontecido. Ela me abraçou e disse que tinha sido um dia exaustivo. Eu apenas assenti. Sentei-me para jantar, não disse uma palavra. Não fazia sentido discutir quando eu já sabia de tudo. Dormi ao lado dela naquela noite, de costas para ela. Podia sentir sua respiração no meu pescoço e, em cada expiração, sentia o perfume barato do motel. A traição não é um golpe. É um veneno, entra lentamente, se espalha e, quando você percebe, já está podre por dentro. No dia seguinte, enquanto ela dormia, peguei o celular dela. Não costumo fazer isso, mas não havia mais regras.
Não havia mais respeito. E lá estava tudo: fotos, mensagens, vídeos. Não paro de pensar em você. Isso não deveria ter terminado assim. Você é o que eu sempre quis. Ela respondia da mesma forma. Dizia que se arrependia de ter se casado tão cedo, que ainda o amava, que precisava vê-lo, mesmo que fosse uma última vez. Uma última vez que se repetiu mais 4 vezes. Todas no quarto 407 do mesmo hotel. Aquele quarto que agora ressoava em minha mente como uma maldição. No domingo de manhã, quando Laura acordou, eu a estava esperando na sala, com o celular dela sobre a mesa e uma pasta de fotos impressas ao lado. Não gritei, não me exaltei, apenas disse: "Sente-se." Ela tentou fingir surpresa, depois indignação. Chamou-me de invasivo, disse que eu não tinha direito. E aí, perdi a paciência. Disse que ela não tinha o direito de me jurar amor na frente da minha mãe, enquanto se envolvia com um canalha que a abandonou anos atrás. Joguei as fotos nela, uma por uma, cada uma como uma bofetada. Ela desmoronou. Não tinha argumentos, apenas lágrimas e súplicas estúpidas. Não sei o que aconteceu. Foi um erro. Não significa nada. Palavras vazias que não podiam mais apagar o que eu vi, o que eu senti. Não a expulsei naquele dia, não porque ainda a amasse, mas porque precisava vê-la afundar. Queria que ela entendesse o peso real do que fez. Queria que cada gesto meu, cada silêncio, a lembrasse da pessoa que ela escolheu ser. Mudei a senha do Wi-Fi, tirei todas as suas coisas do armário e as coloquei em caixas. Cancelei a conta conjunta do banco. Liguei para um advogado para iniciar o processo de anulação do casamento. Apenas 2 semanas e eu já tinha que falar com um advogado. Senti nojo, mas mais nojo sentia dela, andando pela casa como uma alma penada, querendo me abraçar como se tudo pudesse ser consertado com lágrimas de crocodilo. Durante esses dias, Tiago desapareceu. Eu soube porque Laura tentou ligar para ele várias vezes na minha frente, como se isso lhe devolvesse algum crédito. Ele não atendia. Tive a impressão de que ele a usou, que sabia que ela era seu ponto fraco e se aproveitou. Ou talvez apenas tenha zombado dela. Não me importava. Parecia-me perfeito. Era justo que depois de me trair, ele também a traísse. Ela ficou sozinha, desorientada, rastejando emocionalmente em cada canto daquele apartamento que já não era seu. Eu, por outro lado, comecei a sair. Matriculei-me na academia, liguei para amigos que não via há tempos, voltei a ler, a correr de manhã, a ouvir música sem que cada canção me lembrasse do seu perfume. O processo foi lento, mas firme. Prometi a mim mesmo não ficar naquele poço. Laura começou a me pedir perdão todos os dias. Cartas, bilhetes, refeições, até chorando na porta do meu trabalho. Não me deixe, por favor. Fui uma idiota. Você é meu lar. Já não doía. Dava pena. Sentia-me como se estivesse vendo uma atriz patética repetindo falas mal ensaiadas. Não era culpa minha se o roteiro não dava certo para ela. Exatamente 3 semanas depois de descobrir tudo, ela me disse que iria para a casa dos pais por alguns dias. Eu disse a ela para não voltar. Ela me olhou com os olhos vermelhos, a maquiagem borrada, e disse que tinha um voo para o Rio de Janeiro para pensar, que precisava de espaço, que talvez voltar às nossas raízes lhe daria perspectiva. Eu apenas assenti, mas já sabia como tudo isso iria terminar. Esperei o meu momento e ele chegou. Uma semana depois, Laura me escreveu do Rio. Uma mensagem longa, cheia de clichês, que percebeu que me amava, que precisava começar do zero, que nosso relacionamento merecia uma segunda chance. Disse que voltaria no domingo e queria que eu a esperasse no aeroporto, que havia reservado uma mesa no restaurante onde fomos pela primeira vez, que tinha algo importante para me dizer. Não respondi, mas fui. Não por ela, mas por mim, porque precisava encerrar aquela história à minha maneira, olhá-la nos olhos e dar-lhe o selo final que lhe correspondia. Esperei-a do lado de fora da sala de desembarque. Quando ela me viu,
Sorriu. Caminhou em minha direção com aquele rosto de esperança misturado com culpa que tanto havia ensaiado. Tentou me abraçar, mas eu me afastei. Pedi que se sentasse. Tirei um envelope da minha mochila. Isto é para você, eu disse. Ela o abriu ali mesmo. Era uma carta registrada com os papéis da anulação já processados. Havia também uma nota escrita à mão. Você não me quebrou. Você me libertou. O que você destruiu não era amor. Era uma ilusão. Ela ficou em silêncio, pálida, como se alguém lhe tivesse arrancado o ar dos pulmões. Tentou falar, mas eu levantei a mão. Não há mais nada por a dizer, Laura. Você não é a mulher que eu pensava. Não me casei com você. Me casei com uma versão que você fabricou para mim. Você sozinha destruiu tudo. E o pior de tudo é que foi por alguém que te descartou 2 vezes. É isso que você vale para ele. Para mim, você não vale mais nada. As pessoas ao redor começaram a olhar. Não me importei. Levantei-me e fui embora, deixando-a ali, sozinha, com o envelope na mão e a alma em pedaços. Desde aquele dia, nunca mais tive notícias dela. Mudei-me para outro apartamento, menor, com menos espaço, mas mais paz. Nunca mais me deitei ao lado de uma mentira. Comecei a fazer terapia, viajei, me reconstruí, não como uma vingança, mas como um renascimento. Aprendi que o amor sem respeito não vale nada, que a lealdade não se pede, se demonstra, que às vezes perder alguém é exatamente o que você precisa para se encontrar. Meses depois, uma amiga em comum me disse que Laura havia tentado voltar com Tiago e que ele a bloqueou de tudo. Que ela entrou em uma espécie de depressão, deixou a agência, foi embora do país. Não sei se é verdade, não me importa. A única coisa que sei é que eu saí daquele inferno andando e ela ficou presa nas chamas que ela mesma acendeu. Não me quebrei, não me destruí, tornei-me invencível. Porque quando você chega ao fundo do poço, ou você se afoga, ou aprende a nadar com o sangue nos dentes. E eu escolhi nadar com os dentes cerrados, com a raiva convertida em impulso. E agora, cada vez que passo pelo aeroporto, sorrio, porque me lembro do dia em que a olhei nos olhos e lhe dei a última punhalada. Com palavras, com a verdade, com dignidade. É uma história difícil, eu sei, mas, no fim das contas, a mensagem que fica é que, por mais que a vida nos derrube, sempre temos a capacidade de nos levantar. A dor pode ser um professor cruel, mas suas lições são inesquecíveis. E às vezes, o maior ato de amor que podemos fazer é por nós mesmos, escolhendo a paz em vez da mentira, a dignidade em vez da humilhação. Obrigado por me ouvirem.